E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós estamos começando mais uma aula de história. Vamos lá fazer a nossa oração bem rapidinho, então todo mundo baixa a cabecinha, fecha o olhinho, vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia. Obrigada por nossa saúde estar tudo certinho. Obrigada por nós termos família, nosso teto, nosso pão de cada dia. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, que nós possamos passar um bom final de semana para começarmos novamente a nossa semana com nossos estudos, com a nossa vivência em família. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos. Em nome do Senhor, amém. Amém. Então vamos lá. Hoje a tia trouxe para vocês o nosso conteúdo de história, tá? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós iremos ver um pouquinho da vida dos ribeirinhos. Quem são eles, tia? Vamos ver? Nós vamos trabalhar também um pouquinho com o que é comunidade. Bom, a tia trouxe aqui para vocês o livro de história. Lá na página 62, quem quiser pegar o livro, pode ir lá correndo, tá? Pega o seu livrinho de história e vamos analisar um pouquinho essa página 62. O nosso conteúdo é sobre comunidade, tá? Nós iremos ter hoje um pouquinho sobre comunidade. Vamos conhecer o que é uma comunidade, nós iremos ver também diferenças e semelhanças entre algumas comunidades. Vamos lá? Então, nós vamos ver, a partir daí, a gente vai conhecer um pouquinho da vida dos ribeirinhos, tá bom? Quem são eles? Vamos conhecer já já. Bom, então, sobre comunidade. O que é comunidade? Então, nós temos aí na página de vocês, na página 62 e 63, algo bem legal. Lembra daquele início, né, da introdução sempre do conteúdo? Bom, então vocês podem analisar essas duas páginas e nós temos aí falando um pouquinho sobre comunidade. E aí nós percebemos o quê? Uma festa, não é isso? Bem legal, não é? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que as comunidades têm em comum, tá? Ou de diferente, tá? Então vamos lá, o que é comunidade? Quando a gente encontra vizinhos, amigos e outras pessoas do lugar onde a gente mora, percebe que faz parte de um agrupamento maior que o da nossa família. Esse agrupamento é chamado de comunidade, ou seja, onde a gente vive, as pessoas que são nossos vizinhos, né? Na nossa rua, na nossa cidade. Então, nós percebemos que aqueles fazem parte da nossa comunidade, tá bom? Cada comunidade tem seu jeito próprio de ser e de viver. Isso é verdade. Por exemplo, onde nós podemos aí trazer o exemplo e a comparação, na verdade, dos indígenas, né? A vida dos indígenas é igual à minha? Não, não é? Primeiramente, podemos citar o exemplo do habitat natural deles, né? Onde eles moram. Então, o nosso dia a dia é diferente, nós temos um local mais urbanizado, não é isso? Ou seja, nós vivemos na cidade. Tem algumas pessoas que moram no sítio, né, lá no campo, e têm uma cultura, não é? Vivem em comunidades diferentes das comunidades indígenas, não é? Isso a tia sabe também. Então, nós iremos ver agora um pouquinho mais, tá? Sobre a comunidade dos ribeirinhos. Vamos lá? Eles vivem em casas que eles fazem com madeira. Tia, como assim com madeira? Já começamos daí que a nossa casa é diferente da deles, tá? Onde é que vivem esses ribeirinhos? Lá na região norte, tá bom? Onde tem o Amazonas, né? Manaus, são estados
bem legais e que costumam ter bastante florestas, costumam ter também muitos animais selvagens, né? Lá na floresta, lá no meio do mato mesmo, tá bom? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida desses ribeirinhos. Tia, como assim? O que quer dizer ribeirinhos? Bom, ribeirinhos lembra de quê? De rio, não é? Então, são pessoas que moram muitas vezes na beira do rio, tá? Então, essas pessoas, elas constroem essas casas também à beira do rio. Só que tem um detalhe. Muitas vezes quando o rio dá uma enchente, tem uma enchente, ou seja, chega água naquele local devido às chuvas, a água ela sobe, não é? E as casas, elas ficam na margem mesmo do rio ali, ó. Aí a tia trouxe aqui um exemplo para vocês analisarem junto comigo de uma casa de uma família de ribeirinhos. Ó, vamos ver. Ó, vejam aí que é bem diferente da nossa, não é isso? Ó, e aí nós percebemos que tem essa parte aqui embaixo, ó, que é justamente para que o rio, quando ele subir, ele não vai chegar a atingir essa parte aqui onde eles ficam, tá bom? Então, quando ocorrem as cheias nos rios, eles estão mais seguros, por quê? Porque eles construíram a casa um pouco mais elevada, não é? Tem como se fosse assim um degrau, né, que eles colocam ali naquela parte no solo, ó. Então são madeiras que seguram aquela casa. Então dá até a sensação que eles estão ali flutuando no rio, não é? Isso quando ocorrem as enchentes. Então o rio, ó, percebam que aqui tem uma marca que muitas vezes os rios, quando tem aquela enchente, às vezes eles chegam a passar daquele limite que os moradores construíram. Por isso que tem essa marca aqui, ó. Estão vendo? Bem legal, não é? A casa deles, ó. E tipo, por que é de madeira? Provavelmente porque é um material que já existe ali próximo de onde eles moram, não é isso? Muitas vezes não compensa fazer de tijolo, de cimento, como a gente faz, não é? Onde nós vivemos aqui em nossa região, não é? Por quê? Porque ali, quando eles têm algum problema, que eles precisam mudar daquela casa, eles começam a construir outra com o mesmo material, que no caso é a madeira, tá bom? Então, não é uma vida muito fácil, né? Porque quando eles ocorre uma enchente naquele local e acabam a água acaba realmente destruindo boa parte, não é, daquele ambiente. Agora é lógico que com o passar do tempo, não é isso? Eles não fazem uma casa no mês e no outro vão fazer outra casa, não é? Então, no caso, eles acabam com o tempo tendo que construir novamente outra casa, tá bom? Então, até por conta disso mesmo, aquela água pode chegar a um outro nível que eles não estavam prevendo ali, tá bom? Ó, a marquinha da água aqui, tá? Tia, e do que eles vivem? Bom, os ribeirinhos, eles costumam pescar, tá? Esse local onde eles moram, ó, pode perceber que é cheio de vegetação, tá bom? Rio, e nesse rio eles tiram o seu alimento, tá? Podem até pescar para vender, tá certo? E aí, as crianças que vivem naquele local, elas têm que aprender logo cedo a nadar, tá? A viver. Além de nadar, eles têm que aprender a pescar, eles têm que aprender fazer várias atividades, a caçar, a pescar, porque ali é um ambiente onde eles vivem, que eles vão ter que futuramente fazer a mesma coisa que seus pais, não é isso que os adultos. Então, por isso eles devem aprender logo cedo, não é? A andar com essas canoas,
tá? Porque, ó, percebam, mais casas aqui, tá? À beira do rio ou praticamente dentro do rio. Porque como a tia falou, quando vem uma enchente, quando o rio aumenta o nível, ou seja, fica ali tudo mais cheio, eles, os rios tendem a invadir aquele espaço das casas dos moradores, que são os ribeirinhos, tá bom? Aí nesse caso, eles devem aprender a usar canoas, essas embarcações, não é? Por quê? Porque é como se fosse assim. Sabe aquela nossa estrada, a nossa rua, a nossa pista, que nós passamos tanto de carro quanto a pé, de bicicleta, de moto, não é? Onde passam cargas de caminhão, tá? O que acontece? Lá eles têm essa parte de estrada, nem que seja de barro, tem. Em alguns pontos sim, tá? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, eles têm que andar justamente com embarcações. Deixa eu ver aqui uma, tá? Então, por isso que eles têm que aprender logo cedo. Aquele ambiente do rio, eles é o local por onde eles tendem a se deslocar de um lugar para outro, ou seja, das casas até, por exemplo, a escola. Tia, como é que eles vão à escola? Bom, essas crianças, como elas têm que aprender logo cedo, não é, a andar com essas embarcações, tá? Então, eles, deixa eu pegar aqui, aqui, ó, achei. Bom, como é que eles vão para a escola? Então, o rio é de grande importância para eles porque é o lugar onde eles podem estar se deslocando de um lado para outro, de um lugar para outro, não é isso? Então, é por meio dele também que os alunos, as crianças, chegam nas escolas. E como é que eles saem de casa, né, até chegar na escola, se o percurso é o rio? Então, eles utilizam, muitas vezes, lanchas escolares, tá? Claro que nem todo lugar eles têm acesso a esse tipo de lancha, então, por isso, muitas crianças acabam indo de canoa também para a escola, tá? Mas não só eles precisam ir, eles têm que ir para a escola nessas embarcações, tá? Mas também eles têm que aprender desde cedo a andar lá no mato mesmo, porque muitas vezes o acesso é melhor para eles. Mas aí nós podemos dizer que o rio é de grande importância para eles, justamente por isso, porque é onde eles fazem esse percurso de ir para a escola, de ir para os outros lugares, tá? E também é onde eles tiram boa parte da alimentação deles mesmo, tá bom? Por isso que eles têm que aprender a pescar logo cedo, como eles vivem em um ambiente que tem muita vegetação, eles têm que aprender logo cedo também a colher frutas lá na mata mesmo, não é isso? Onde esse espaço eles produzem muitas vezes o próprio alimento ali. Eles criam animais. Então deixa a tia mostrar aqui. Ó, tia, como é que eles criam animais? Se a própria casa muitas vezes tem enchentes, eles moram bem próximo realmente ou praticamente dentro dos rios, não é isso? À beira do rio, que o rio ali ocorrem as enchentes e eles ficam praticamente dentro da água, tá bom? Então, e como é que eles podem criar animais, né? Porque eles não só vivem de peixes. Eles não só consomem peixes e pescam, né, aqueles animais aquáticos, mas também eles, deixa eu te mostrar aqui, eles também criam galinhas, entre outros animais. Então, eles também têm que fazer algo acima da superfície do rio, tá bom? Bem parecido com as casas deles mesmo, ó. Não, aqui, ó, não está coberto, né, como as casas deles, mas aí vocês percebem que as galinhas, elas estão em uma superfície de madeira, né, construída pelos proprietários dessas galinhas, ou seja, os donos dessas galinhas, tá bom? E se eles não fizerem isso, quando o rio encher, provavelmente esses animais iriam ficar dentro d'água,
né? Dentro da água. Mas também ocorre, muitas vezes, de alguns animais realmente ficarem dentro da água. Quando a tia estava pesquisando, tinha alguns bois dentro de um cercado que eles construíram à beira do rio. E por isso eles ficaram em um lugar totalmente alagado. Mas aí, ó, vejam só. Aí a tia trouxe aqui um exemplo, tá? Onde eles também ficam em cima de madeiras, tá bom? Para poder proteger aqueles animais. Durante o dia, alguns animais podem até passar, não é? Na água e tudo mais. Mas também eles não poderiam passar o dia inteiro em pé, andando, e à noite não ter nem onde descansar. Então, por isso, os donos, eles produzem, não é, um local, trabalham e constroem um local para poder colocar aqueles animais, tá bom? Certo? Assim como as casas deles, que é em cima mesmo, não é, daquela água, tá? Muitas vezes eles ficam ali naquele local durante vários dias e o dono vai lá, pega a ração deles, que, por exemplo, capim, alguns vegetais, e leva, né, vai com um barco e leva para esses animais. Porque às vezes eles não podem nem sair dali, tá? Porque o rio está muito cheio naquele momento. Então, durante um certo período. E o que é que acontece? Aquela comunidade, eles fazem realmente todas as suas atividades, né, suas tarefas diárias de casa mesmo, ali à beira do rio, tá? Ó, mais uma casa, mais um exemplo aqui. Então, eles sempre têm que estar construindo locais, tá certo? Com madeiras, para que eles possam fazer suas atividades diárias. Então, estão vendo? Tá? Então, é bem legal, não é? Nós sabermos um pouquinho mais sobre a vida dos ribeirinhos. Ó, e o que mais nós podemos saber sobre eles? Ó, nós percebemos aí que é um pouco parecido com a cultura indígena, não é? Ó, e como são, por exemplo, o dia a dia deles? Eles têm que ter muito cuidado, porque aquele ambiente, como a tia falou anteriormente, é um ambiente onde tem bastante animais selvagens também. Então eles têm que aprender a andar naquele ambiente, não é? Tanto lá no solo quanto também na água, quando eles aprendem a nadar, que precisam entrar no rio, porque muitas vezes eles podem achar cobras, não é, serpentes, lá naquele rio, que é normal eles encontrarem, tá bom? Então eles têm uma vida bem diferente da nossa, não é? Ó, também acham outros animais, como por exemplo, jacaré, estão vendo? Tá? O que é comum naquela região, não é isso? Lá no Amazonas, lá em Manaus, tá? As pessoas vivem bem diferente do nosso modo de viver, não é isso? Então, aquilo ali é uma comunidade, um exemplo de comunidade, que nós podemos dizer que é bem diferente da nossa, não é? Onde nós vivemos em um local urbanizado, não é? Quem vive no campo, um local mais com casas mais distantes umas das outras, não é? E nós temos aqui, ó, a tia trouxe aqui, ó, um exemplo, por exemplo, ó, tia, como as escolas, por exemplo, dos indígenas. Lembram que a tia falou para vocês em uma aula anterior de história que os indígenas eles vivem com a aprendizagem no dia a dia, de acordo com o que eles observam, de acordo com o que eles recebem, a educação que eles recebem, tanto dos pais, dos avós, quanto dos irmãos mais velhos, né, e de outros membros daquelas tribos, tá? Então, que são eles mesmos que ensinam os outros mais novos, não é isso? Então, ó, a tia trouxe aqui um exemplo de uma escola indígena, tá? Que também fica lá na região norte, tá bom?
Tia, o que é região norte? Lembra que o Brasil ele é dividido em algumas regiões? A tia já passou isso para vocês em outra aula, não foi? Mostrou até um mapa, lembra? Então, a nossa região, por exemplo, é Nordeste, tá? Essa região aqui é a região norte, tá? É onde tem muito mais alagamentos por conta desses rios, tá? E falando nisso, falando em escola, e falando em ribeirinhos, outra coisa bem interessante é que os ribeirinhos, eles possuem um calendário escolar apropriado para aquela região. Como assim, tia? Por exemplo, já que a água, ela tem, deixa eu ver aqui, ó, ela chega a invadir vários locais, não é? De onde eles moram por ali. Então, as escolas, elas são durante um período de acordo com o ciclo da água. Então, quando eles sabem que ocorre esse período de enchente, né? Que o rio vai estar com um nível bem mais alto, então eles já programam para que aquelas aulas não sejam totalmente naquele período, porque sabe que o acesso é bem mais difícil para esses alunos. Então, eles programam direitinho. É como as nossas férias, por exemplo. As nossas férias geralmente é o quê? No recesso, no meio do ano. No inverno, não é isso? Então, tem essa pausa também para eles em períodos que eles sabem que o acesso vai estar bem mais complicado devido a esse aumento da água nos rios. Legal, não é? Então, ó, a tia aqui mostrou para vocês um exemplo de uma escola indígena, não é isso? Ou seja, essa aqui é uma comunidade também bem diferente da nossa, não é isso? E nós temos aí na nossa comunidade, na nossa região, professores, não é? Que ensinam para vocês, tá? Lá na escola ou online, nesse caso, nesse período, tá bom? E aí nós percebemos o quê? Que é bem diferente, não é isso? Claro que eles também, em algumas comunidades, eles também têm um professor, né, que ensinam eles naquela comunidade, tá? Nem todas as comunidades indígenas, por exemplo, eles têm o professor, por exemplo, que seja uma pessoa mais velha daquela tribo mesmo. Muitas vezes vem de fora mesmo, assim, que não é, que a pessoa não pertence àquela comunidade, tá? Então, ó, aqui a tia trouxe 2 exemplos também de escolas diferentes. Ó, essa escola aqui é uma escola na área urbana. Percebam que sempre na área urbana nós temos o quê? Aquelas escolas bem grandes, não é isso? Bem espaçosas, com salas bem próximas umas das outras, né? Muitas vezes tem quadra, outras não, né? Mas sempre tem um espaço para intervalo, não é? Sempre tem um portão grande, não é? Lá na entrada. E ali nós sabemos por que é grande aquele espaço. Porque como tem muita gente ali, por exemplo, na cidade, vão estudar e ali vai ter um grande número de alunos. Já na área, ó, na área rural, aqui a tia trouxe um exemplo, é bem legal você estudar na área rural. Por quê? Pelo fato de você ter um local para você correr no seu intervalo, tá? Não que as outras escolas não tenham, tem, não é? Mas aí, sempre no sítio, como a gente fala, é um espaço bem amplo realmente, não é? Lógico que tem um limite para os alunos ficarem, não é? Não pode ir além daquele espaço também. Mas aí no sítio é bem interessante, ó, que a tia trouxe aqui um exemplo de alguns alunos que estão plantando e trabalhando aí uma horta, então bem legal, não é? Claro que nós podemos fazer também a nossa horta, não é? A tia Lu, lá do primeiro ano, ela é quem gosta de fazer as hortas lá na escola, não é? Inclusive, ela já fez lá no berçário, tá? Bem legal para a turminha, não é? Então, e outras hortas, por exemplo, como nós fazemos também o processo de germinação, então, geralmente também nós fazemos esses processos aí de horta, só que em material reciclado, tá? Pelo espaço, sempre na zona rural,
ser maior, então fica assim, ao ar livre, não é? E também sempre vai ter aquele espaço onde eles podem trabalhar diretamente com o solo, não é? Então é bem legal, ó. Bem interessante também. Assim como a tia trouxe para vocês, essa semana, o espaço lá do sítio da minha mãe, lembram? Então, nós não temos um espaço na área urbana daquele jeito, né? Com muitas plantas e que a gente pode tirar vários exemplos dali. Por quê? Porque é tudo asfaltado, não é? É um espaço onde nós não podemos plantar grandes árvores, né? Então, é bem diferente, mas aí nós também podemos filmar, como a tia fez, né? Trazer para vocês, plantar também aquelas plantinhas e levar para casa, ou cultivar ali na escola mesmo, para que nós possamos ver aquele processo natural também da planta, não é isso? Que não deixa de ser também uma boa parte de aprendizado ali, não é isso? Bom, então, o que é que a tia trouxe para vocês? Mais aqui, ó, eu trouxe para vocês, deixa eu pegar aqui, ó, a Praça da Estação, ó, vejam só, tá? A tia trouxe aqui uma foto, bem legal, não é? Essa praça aí da estação, ela fica lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tá? E vocês vão ver um pouquinho sobre ela lá no nosso livro de lição de casa de história. Fala sobre aqui, ó, na Praça Rui Barbosa, Praça da Estação, como é conhecida, tá? Então vocês vão ler o texto, bem legal aqui, com algumas informações, tá? Sobre esse ambiente. Vocês vão marcar a resposta incorreta e vão comentar aquela resposta aqui embaixo, tá bom? Ó, e o que tem de legal aqui nessa praça? Bom, a Praça da Estação, ela era um ponto onde as pessoas, ponto de entrada e de saída das pessoas lá em Belo Horizonte, tá? Atualmente, é um lugar onde fazem alguns eventos, principalmente, por exemplo, eventos de arraial, por exemplo, quadrilhas. Então, são alguns festivais que eles proporcionam ali naquele espaço. Então, é um espaço bem cultural, não é? Bem livre, é aberto. Percebam que, ó, tanto aqui no nosso livro, é um espaço aberto, estão vendo? Ó, quanto aqui também na foto que a tia trouxe do local, é um espaço bem interessante, realmente grande, né? Para ocorrerem alguns eventos que hoje eles promovem aí, tá? Então, vocês vão analisar no livro de vocês, tá? Ó, a praça aqui sem ninguém, tá? Uma foto um pouco antiga, tá bom? De 1940, aqui. E aqui, ó, uma foto tirada em 2011, justamente desse evento que a tia acabou de dizer agora a vocês, que é sobre um acontecimento de um arraial aqui, tá? Que é um momento junino bem legal que ocorre lá naquela praça. Então, antigamente era um local de entrada e de saída de pessoas e atualmente é um local onde as pessoas visitam, fazem festivais, bem legal, não é? Tá? Ó, e aqui a tia trouxe também um pouquinho mais sobre na página 32, sobre Anita Garibaldi, sobre Luiz Gama, vocês vão ver. Lembra na aula que a tia passou para vocês quem foi Anita Garibaldi, quem foi Luiz Gama? Lembro também sobre Cora Coralina, lembram? Ó, então, a tia vai mostrar aqui para vocês relembrarem, ó. Anita Garibaldi, a estátua dela. Lembra que a gente teve uma aula sobre algumas estátuas, monumentos, lembram disso? Então, Anita Garibaldi foi aquela que lutou para que o país, ele fosse um país república. Como assim, tia? Ela queria que
os brasileiros escolhessem os próprios governantes. Então, queria que o Brasil se livrasse, não é isso, da monarquia de Portugal. E o que era monarquia mesmo, tia? A monarquia é justamente quando é passado de, por exemplo, de pai para filho, não é? Que eram muitas vezes os reis, né, que dominavam aquela colônia, como era o Brasil antigamente, ou então aquele outro país, não é isso? Então, ela queria que deixasse de existir essas pessoas aí no comando do Brasil, tá? Queria que realmente os brasileiros escolhessem o próprio governante, tá? Então, essa era a luta de Anita Garibaldi, tá bom? E vocês vão pesquisar, ó, sobre ela, tá? E vão colocar aqui essas linhas, tá bom? Além disso, nós temos aí também sobre Luiz Gama, tá? Lembram quem foi Luiz Gama? A tia também já falou aqui. Bom, Luiz, ele foi uma pessoa que era militante. Lembra que teve até uma pesquisa lá no nosso livro que vocês iriam pesquisar o que era um militante, não é? Um militante é um defensor de uma causa, lembram? E qual era a causa de Luiz Gama? Que ele lutava pelaquela causa. Qual era a causa? Ele lutava para a libertação dos escravos, lembram disso? Então teve o monumento, tá? Para que ele fosse homenageado, tá bom? Então, ó, lembro que a tia também mostrou esse monumento aqui de Luiz Gama. Lembram disso? Bom, que é o busto dele, não é isso? Daqui pra cima. Então, ele foi bem homenageado aí, tá? E vocês vão ver no nosso livro, ó, no nosso livro de história, para que vocês não percam tempo buscando em sites lá na internet, vocês podem pegar o livro de vocês, tá? E vocês vão pesquisar lá na página 54, que fala sobre Anita Garibaldi, tá? Luiz da Gama está na página 52 e 53. E Coralina, ela está na página 56, tá bom? Então, vocês peguem aí o livro de vocês e vão pesquisar, tá certo? Vocês vão colocar aqui, ó, um pouquinho sobre a vida de cada um, tá bom? Aí a tia já está dizendo as páginas para que vocês possam ver onde é que vai estar falando um pouquinho sobre eles, tá bom? Então, ó, um pouquinho mais sobre, só para explicar a atividade do livro. Ó, vejam só, então, na página 64, vocês irão fazer aqui, contar qual a importância do rio para os ribeirinhos. Bom, a tia já falou aqui para vocês que a importância é o quê? Eles tiram o alimento, né, daquele ambiente dos rios. Além disso, eles também se deslocam de um lado para outro, de um lugar para outro, por meio do rio, não é isso? Com algumas embarcações, tá? E aqui, ó, na página 65, vocês vão fazer aqui, ó, uma leitura, tá? E vocês vão comparar a sua vida, tá? O seu dia a dia, com a vida da Laura, que está aqui nessa tabela, tá bom? Então, vocês vão observar o horário de entrada da escola, o horário de saída. Vocês vão ver como ela chega lá naquele local. Lembra que a tia disse que alguns alunos eles chegam de embarcações. Muitas vezes eles podem também andar com outro transporte, podem. Por exemplo, o ônibus também, que pode levar de um lado para outro, tá? Mas a maioria dos locais tem mesmo, dos alunos tem que passar pelo rio, tá bom? Então, e aí temos outras leituras que vocês vão fazer e também comparar um pouquinho com a vida de vocês, comparar, por exemplo, as diferenças entre as comunidades, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? De conhecer um pouquinho mais sobre a vida dos ribeirinhos, saber como eles moram lá, como é a vida deles, tá? E também diferenciamos aí um pouco da nossa vida, comparando com a nossa vida, no nosso cotidiano, nosso meio escolar, né? Temos mais tecnologias, tá? O acesso é bem mais prático pra gente, porque tem muitos
transportes, não é isso? Muitas vezes a gente mora próximo da escola mesmo, não é isso? Então dá pra ir até a pé, não é? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aula sobre os ribeirinhos, tá bom? E vejam aí também a revisão do nosso livro de lição de casa de história, tá bom? Cheiro pra vocês, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!